Então, vou começar com o encontro com Mossad, desvendando encruzilhadas culturais na tradução do Olivinho Gomes, dos Lusíadas para o Konkani. Este trabalho de investigação debruça-se sobre a tradução dos Lusíadas para o Konkani efetuada por Olivinho Gomes em Goa, centrando-se especificamente nas estrofes 23 a 31 do canto 7, tal como apresentadas na obra de Gomes, Lusitano. O nosso objetivo é interpretar estas estrofes chamando a atenção para as distinções entre o Portugal europeu e a Índia asiática, particularmente articuladas na descrição da chegada da frota portuguesa a Calicut e do seu encontro com a figura muçulmana Mossad. Com base na tradução de Gomes, o estudo examina as nuances culturais e históricas dos versos de Camões. Ao enfatizar o significado destas estrofes, exploramos a intricada interação de diversos elementos, como os objetivos comerciais e os encontros culturais, lançando luz sobre as implicações mais amplas da exploração portuguesa. Tiago Sousa Garcia descreve como a epopeia de Camões influenciou escritores como Milton, Melville e Wordsworth, afirmando que tornou-se o símbolo de facto de Portugal no mundo literário e um modelo contra o qual todos os escritores portugueses seriam julgados. Siembauer chamou-lhe a epopeia do humanismo e Richard Helgeson acrescentou que, ao ser a epopeia do humanismo, é também a epopeia do intenso conflito de valores culturais, tornado mais intenso pela expansão portuguesa. Em seguida, o Garcia cita John Denham quando este afirma que, em vez de ensinar um autor estrangeiro a falar outra língua, neste caso o inglês, Denham explica que a tradução é como vestir um estrangeiro com roupas inglesas. Esse uso que o Denham faz da metáfora do vestuário elucida a importância da fluência. Sugere que os autores estrangeiros não devem ser tratados como estranhos, pois isso correria o risco de ridicularizar o seu talento. Esta metáfora de vestuário era frequente durante esta época, por exemplo, Henry Rider também, ao dedicar a sua tradução das Ode Épicas de Horácio Lodridge, afirma que apresenta o mesmo poeta, mas no traje inglês, sublinhando assim a adaptação da tradução à língua e cultura inglesas. Supomos que iniciativas semelhantes teriam sido tomadas no caso dos Lusíadas noutras línguas. E o nosso interesse de investigação reside particularmente em procurar saber se houve essa tentativa de concanizar os Lusíadas por Olivinho Gomes, na sua tradução em Konkani, Lusitano, publicada em 2003. Lusitano, para os Lusíadas, no próprio título, surge como um sinal visível da adaptação, através da substituição de Lusíadas por Lusite e da adição de um sufixo nhum. O Konkani é a língua de Goa na Índia. E uma vez que tais tentativas de adaptação ao gosto do leitor local são suscetíveis de serem acentuadas nas secções dos Lusíadas que tratam da Índia, nós tínhamos centrado a nossa atenção nas estrofes 15 a 22 de um estudo anterior, dos Lusíadas a Lusitano, uma análise do canto 7 da Epopeia de Camões e da sua tradução com Olivinho Gomes, que foi publicado em Além da Taprobana, Memórias Gloriosas, os Lusíadas 450 anos, no volume 15, número 29. A nossa investigação anterior revelou Lusitano como uma adaptação dos Lusíadas em certas secções. Compreendendo que o mesmo pode ou não aplicar-se a outras secções do Lusitano que traduzem os primeiros contactos reais com pessoas da Índia, estudamos agora aqui as estrofes 23 a 31. Essas estrofes narram a chegada da frota portuguesa à costa do Malabar e o suposto primeiro contacto entre os portugueses e os indianos, que teria ocorrido em finais do século XV. Esse é o trabalho Lusitano, a tradução de Olivinho Gomes, dos Lusíadas para o Konkani. E, sim, então, esse é o nosso trabalho anterior.
E agora nós vamos tratar, nesse trabalho, aqui agora, das estrofes 23 a 31, que narram a chegada da frota portuguesa à costa do Malabar e o suposto primeiro encontro entre os portugueses e os indianos que teria ocorrido em finais do século XV. O encontro entre os dois emissários, que permanece anônimo do lado português e é identificado como Monsai do lado indiano, é digno de nota, pois simboliza o entrelaçamento de dois povos, que se verificaria nos anos seguintes a este primeiro encontro. O encontro entre os dois enviados é pintado como um convívio, durante uma refeição, e é seguido do encontro com o capitão português, mostrando assim um progresso nas relações, que deverá culminar em estrofes posteriores com o encontro dos portugueses com o rei da terra. Neste artigo, optamos por nos concentrar no encontro com Monsaid, uma vez que ele representa uma figura ambivalente, nem português, nem indiano, mas possuindo algumas características de ambas as culturas para emergir como um intermediário adequado. Monsaid é identificado como muçulmano na Índia, com prováveis ligações a Castela em Espanha. Através desta proximidade com Portugal, Monsaid situa-se idealmente no cruzamento das culturas portuguesa e indiana da época. Temos curiosidade em perceber como é que este encontro entre duas culturas em torno desta figura enigmática seria traduzido para um público indiano na versão Konkani de Gomes. Considerando que o hoje do encontro giraria em torno da identificação da terra, até então desconhecida dos portugueses, por Monsaid, procuramos também explorar o uso de topônimos na tradução. A estrofe 23 retrata a primeira visão do emissário português e a reação que ele suscita nos habitantes locais. Caracterizado pelo seu aspecto claro e traje distinto, ele representa uma presença inteiramente nova para os locais, e a Índia é descrita como esse outro mundo na obra de Camões. Podem ver à esquerda a versão de Camões, em português, e à direita do Gomes, em Konkani. Agora, esse exotismo é mantido na tradução Konkani através do uso da Firangi, um termo que se tornou sinônimo de estrangeiro no contexto da Índia. Perante a palavra mensageiro, Gomes não utiliza termos comuns como Kabrekar, Sandeshvahak ou Nirobvarpi, em Konkani, que sublinham a mensagem levada pelo mensageiro. Mas ele vai substituir por Hajib, Firangi Hajib, realçando assim a estrangeiridade e a novidade que o emissário teria inspirado. Gomes também utiliza o termo Tarva Sankor para representar uma frota de navios, como tradução do termo frota, utilizado por Camões em português. Ele poderia ter usado termos como Jusari Tarvanchor Tandó, que seria a equivalência literal da frota. Mas ele usa Tarva Sankol. Ao justapor Tarva, que significa navios ou barcos, e Sankol, que é uma corrente, o tradutor infunde mais imaginário na representação da frota de Camões. Os navios de uma frota, colocados em fila, apareceriam de facto como uma corrente. E ao utilizar um termo de uso e visualização familiares, Gomes torna a tradução mais acessível a um leitor leigo. Um apelo adicional para o leitor Konkani seria a metonimia que o Sankol incorpora, uma vez que estas correntes são frequentemente vistas na proximidade de navios. Depois, no verso entrado o mensageiro pelo rio, que ali nas ondas entra a não vista arte, Gomes substitui a ideia de algo que entra pelas ondas por um conceito indiano de mistura das águas. Na versão em Konkani à direita, ondas é substituído por Doryak, que significa um mar, e entrado por Melda, significando encontro.
Aqui notamos uma tentativa de Gomes não só de indianizar o texto, mas também de projetar metaforicamente o encontro do emissário português com o Mosaide indiano e, a um nível mais profundo, o posterior e mais longo encontro dos portugueses com a Índia. Curiosamente, a não vista arte foi substituída por Gomes por Onvolki Muniz, homem estranho. Onvolki é uma tradução precisa de estranho. No entanto, o termo abstrato arte em português, que engloba aqui muitos aspectos relacionados com a novidade vista na roupa, na cor e no gesto, torna-se compreensível através do uso do homem, Muniz, em Konkani, para traduzir aquilo a que Camões se refere. Afinal, no último verso ali, o autor enfatiza o facto das pessoas se juntarem para ver este homem com o uso do termo Rashim, que indica abundância. David Leão explica como, a partir da estrofe 24, Camões iniciou um momento fulcral no enredo do seu poema épico. Nos confins do porto de Calicut, os marinheiros portugueses encontraram uma figura enigmática, Mosaide, um residente da Kerala com a raça árabe, que possuía a capacidade de conversar em português e de comunicar com Vasco da Gama e a sua equipe. Enquanto Camões se limita a usar nascido fora para posicionar a Berbéria, Gomes dá aos seus leitores informação adicional quando emprega o termo berber africante, de modo a familiarizá-los com a Berbéria, antiga designação da região costeira do norte da África. Além disso, utiliza também Urteavatarante, ao lado da africante, para aprofundar a compreensão da distância do local em relação à Índia. No nosso estudo anterior, também notamos estas tentativas por parte do tradutor para facilitar a compreensão do texto de Camões através de adições súbteis. O próprio Camões recorre a estas estratégias de facilitação, como se vê na referência a Anteu, figura mitológica grega associada à Líbia e a Marrocos, na África berber, e possivelmente familiar ao leitor português do seu tempo. A referência a Anteu é retida como Anteu, por Gomes. Gomes retém, de facto, tais referências mitológicas sempre que apropriado, reproduzindo o mais possível as referências originais de Camões, sem praticamente qualquer adaptação. Sempre que possível, Gomes faz uma tradução fiel de Camões para o Konkani, sublinhando as equivalências. Vamos passar agora para os estrofes que restam e a Lorena vai continuar com a análise. Obrigada, Irene. Na estrofe 25, o interrogatório de Mosaide ao mensageiro é visto através dos seguintes versos. Konega halla tuka hai buir, tuja lusitani mulka pois. Neste caso, notamos uma minimização da alteridade através da palavra estotro, uma vez que é simplesmente traduzida por é, que significa isto. Gomes substitui o termo original estotro mundo pelo termo menos comum, rebuir, que significa esta terra. Esta substituição sugere, em primeiro lugar, uma mudança de significado matizada, enfatizando a ligação do tradutor ao mundo físico em vez de a um reino distante, tal como percebido pelos lusitanos. E, em segundo lugar, uma elipse de alteridade expressa por Mosaide. Poderá isto ser interpretado como uma consciência subconsciente de uma diminuição do grau de alteridade sentido por um tradutor de origem indiana do século XXI? Gomes nem sempre privilegia a facilidade de compreensão do leitor, preferindo, por vezes, o valor estilístico. Ele opta por Hispani Bassa para designar a língua hispana, escolhendo esta em vez da Spainache Bassa, embora esta última
através de uma ligação direta com o país Espanha, tenha feito melhor e mais sentido. Por outro lado, Hispani-Bassa permitiria alinhar-se melhor com o contexto linguístico ou as conotações culturais da época presentes no texto de Camões. A resposta a Monsaíde, dada nos dois últimos versos da estrofe, realça a mesma imagem do original português, a abertura do mar, seguida da primeira viagem humana por um caminho nunca trilhado. Ambas as versões recriam a cena da descoberta portuguesa do caminho marítimo para a Índia, em tons míticos, destacando a agência dos exploradores através da abertura dos mares. O imaginário bíblico culmina com a razão enunciada na lei divina e traduzida como Deva Sumut. Ambos os termos implicam uma missão dada por Deus. Tio Anderson Nexo explica como o excerto apresenta uma dupla perspectiva. Em primeiro lugar, acentua o contraste entre o Portugal europeu e a Índia asiática, retratando o enviado como uma novidade para os indígenas, com a sua tese clara e traço distintivo, enquanto a Índia é retratada como um reino estranho. No entanto, revela também o elemento de contraste, em que a interação inicial com o enviado não é feita por um estrangeiro, mas por um nativo muçulmano da costa sul do Mediterrâneo, chamado Monsaid, que, sendo fluente em castelhano, ajuda posteriormente a expedição portuguesa na terra estrangeira. Para ele, esta figura, na sua opinião, serve um duplo objetivo, sendo ao mesmo tempo a antítese do herói cristão e a figura que torna familiar o desconhecido. Na estrofe 26, Gomes utiliza o termo Kota-Kost para operações, para sublinhar as dificuldades enfrentadas pelos lusitanos para chegar à Índia. Nesta estrofe, onde Monsaid é finalmente mencionado, Gomes chama-lhe Monsaid com um S, transpondo foneticamente a versão portuguesa para a grafia Konkani. A estrofe 27 relata o convívio que se desenvolve entre os dois homens. Através do convite de Monsaid para comer e descansar e da oferta para depois embarcarem no navio e conhecerem os restantes marinheiros portugueses. Optar pelo termo relativamente invulgar, porqui, para designar estranha, Gomes enfatiza um aspecto de desconhecimento. Do mesmo modo, ao elucidar manjar da terra, emprega o termo simples, dortorechen, que significa da terra, sublinhando a simplicidade e a clareza da tradução. Através do verso Magir illen korchen onloi mon, Gomes utiliza onloi para descrever a recriação, em vez de manrijavan ou manoranjan, termos geralmente usados para evocar o entretenimento. Na estrofe 28, o tradutor escolhe Koche Monan para transmitir vontade, que significa felizmente ou com prazer, na secção que descreve a aceitação sincera do convite. Esta seleção, como defende Garcia, reflete a interpretação individual do texto original. No verso Katapita Vangra Tachiapalun, na tradução de Gomes, o verso lê-se como comem e bebem juntamente com ele. Embora isto divirja do original de Camões, que expressava com ele, come e bebe e lhe obedece. A omissão da ação obedecer na descrição pode estar de acordo com as sensibilidades modernas, em que comer e beber com o anfitrião não implica necessariamente um acordo total. Podemos ver que na estrofe 29, Gomes emprega o termo copite para capitão, apesar de existirem outros mais comuns como capitão, mukeli e capitão.
Neste caso, notamos que o tradutor Gomes adotou um vocabulário mais vernacular, uma prática semelhante à que Garcia refere de Lorenz Venuti, relativamente à domesticação do poeta Denham, do seu material de origem. Venuti elucida a domesticação como um princípio da fluência linguística, muitas vezes alinhado com perspectivas ideológicas específicas. No entanto, contrariamente às expectativas, esta abordagem não resulta necessariamente numa menor intrusão. O outro exemplo é a substituição de muçulmano, utilizado anteriormente para indicar mouro, por moir. Tanto no caso de Copit como no de moir, o tradutor optou claramente por termos que imitam linguisticamente os termos portugueses, em detrimento de outros termos mais comuns, de modo a refletir o sabor do texto original e as referências portuguesas na época. Tal como no caso de Anteu, Gomes retém novamente referências culturais que o leitor de Camões conheceria: Castela, Ródope e Eurídice. Embora por vezes insira no seu texto pistas que ajudam o leitor a aceder às referências culturais portuguesas, como no estrofe 30, onde Camões retrata Monsaide a colocar uma questão retórica fundamental sobre o motivo da viagem portuguesa. O autor enfatiza o espaço entre as duas terras através de referências à geografia de Portugal, um rio e uma região bem conhecidos, ambos atribuídos com adjetivos que denotam distância. Poixiletejo noentia, minho volki. Quando traduzida literalmente do original, lê-se vir do distante Tejo e do desconhecido Minho. No entanto, a interpretação de Gomes traduz-se por do distante Rio Tejo para o desconhecido Minho. Esta escolha de Gomes evidencia a sua intenção de elucidar o leitor de que Tejo se refere a um rio. Por fim, chamamos a atenção para o uso efetivo que Gomes faz de expressões locais, como forma de adaptação ao Konkani. Na estrofe 31, Deus por certo vos traz, porque pretende algum serviço seu por vós obrado. Quando traduzido, transmite a imagem de mãos, prestando serviço a Deus. Assim como vos guia, na versão Konkani tem imagens expressivas de olhar fixamente na direção certa, Marg Dorshon Korta. Nesta estrofe-chave, Monsaide identifica finalmente aos portugueses a terra em que desembarcaram, a Índia, enumerando os seus muitos encantos, riquezas, ouro, pedras preciosas, aromas e especiarias. Gomes reproduz com exatidão cada um deles. Girest Borboratil, Zogzogit Bangar, Moladik Fator, Suvadik Pormol, Masala Ginos. Numa adaptação perfeita, ele identifica a Índia pelo seu nome tradicionalmente indiano, quando Monsaide afirma Zanazait ki Bharatant Asad. Em conclusão, de um modo geral, observamos que os esforços de Gomes se alinham com a afirmação de Denham de que a tradução não consiste apenas em encontrar palavras equivalentes na língua de chegada, mas em captar a sua essência, tanto em termos da alma como de substância. Gomes tenta, por um lado, manter as referências culturais portuguesas, mesmo quando obscuras, mas fornece ao seu público leitor ajudas para as compreender. Além disso, notamos que ele não adota prontamente a equivalência popular em Konkani do termo português, sem a ponderar em relação a alternativas estilísticas melhoradas e sensibilidades contemporâneas, embora conserve sempre que possível equivalências estreitamente alinhadas, prefere, em casos selecionados,
criar ou melhorar imagens que possam ser apreciadas pelos leitores locais. Como tradutor, Gomes parece motivado a traduzir não apenas o significado do original português para o Konkani, mas também a transferir a essência do texto de Camões através de uma expressão modulada que ele julga digna da apreciação do leitor. Muito obrigada.